O milionário se apaixona, perdido pela mendiga negra que substituiu sua mãe no hotel. Marina estava à beira do colapso emocional. As noites, sem dormir, se arrastavam como sombras em sua mente cansada. E a pressão do trabalho no Hotel Majesty só intensificava sua ansiedade. O hotel, uma joia antiga no coração da cidade, guardava mistérios em cada canto, e cada hóspede que passava por ali trazia histórias que Marina mal podia imaginar. Entre o barulho dos elevadores e os murmúrios dos visitantes, ela se sentia invisível, como um espectro, até que uma presença cativante irrompeu em sua rotina opressora. Renato, um homem alto com um olhar profundo, chegou como uma tempestade. Seu ar enigmático e sua aura de milionário envolto em segredos atraíam não apenas olhares, mas também corações. Ele se instalou na suíte presidencial e Marina, com seu sorriso conturbado, não pôde evitar que a atenção ficasse centrada nele. A conversa fluiu entre eles como um rio caudaloso. E por momentos, o amor que começava a florescer foi eclipsado por uma raiva súbita. Como ele pôde fazer parte disso? O tom de sua voz, até então doce, transformou-se em uma troca de acusações. A discussão ecoou pelo hotel e os olhares dos hóspedes se voltaram para eles. Uma mistura de espanto e curiosidade. O lugar que outrora parecia mágico, agora estava envolto em um clima denso e carregado. As palavras cortantes feriram mais que facas. E enquanto Marina disparava o que sentia, Renato permanecia emudecido, lutando contra as emoções que o abrumavam. Eram dois mundos colidindo. A dor de uma mulher que via a saúde da mãe ruir e a confusão de um homem que tinha fama de impassível. No silêncio que se seguiu, Marina refletiu sobre os segredos que sua mãe guardava. Naquelas noites em que a insônia a consumia, sua mãe falava de esperanças, mas também de traumas não revelados. Algo se fortificou entre elas. Uma conexão renovada e frágil ao mesmo tempo. E Marina se perguntava se poderia perdoar Renato, mas, mais importante, se conseguiria entender sua mãe. O que significava realmente perdoar em um mundo onde o amor e o ódio coexistem tão intensamente? Com o peso da verdade agora evocada, uma nova tensão pairava no ar. Marina e Renato se encontravam no limite de seus colapsos emocionais, questionando se a ponte que haviam construído poderia realmente levá-los a um futuro, ou se o destino já estava traçado. Irremediavelmente, a pergunta permanecia no ar, como uma nuvem de tempestade à espreita. Poderiam superar suas barreiras ou seriam destroçados por elas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você... Atenção! Pairava como uma nuvem pesada entre Marina e Renato. Os olhares dos hóspedes observavam e o silêncio se tornava cada vez mais insuportável.
Os corações batiam forte. A adrenalina corria e a raiva de Marina parecia não ter fim. Mas, de repente, uma figura conhecida emergiu do fundo do salão. Era Diego, seu irmão. Com o pincel na mão e manchas de tinta por toda a camisa, ele parecia um artista perdido, mas seus olhos estavam fixos em uma única direção: Marina. Marina! Ele gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. Algo em seu olhar exibia um pânico profundo. Os murmúrios se intensificaram. Marina, vem aqui! Ela se virou, confusa. O que foi? A raiva e a dor a deixavam cega, mas a preocupação no rosto do irmão fez seu coração acelerar em um ritmo diferente. É sobre a mãe. Ele começou, mas antes que pudesse terminar, um grito estridente cortou o ar do hotel. Todos se viraram. Uma mulher de meia idade, conhecida por todos como a persistente mendiga, que frequentemente se sentava na calçada em frente ao Majestic, estava em pé no meio do salão, os braços levantados como se invocasse um poder maior. Ela sabe! A mulher exclamou, o olhar furioso. Ela sabe de tudo! Os hóspedes se entreolharam e Marina sentiu uma súbita onda de medo subir pela sua espinha. Quem? O que você sabe? Renato perguntou, sua calma exterior se quebrando. A mulher então apontou para Marina, como se a acusasse de um crime que não havia cometido. Eu vi você. Vi você com ele, a mulher zombou, quase rindo, sua voz ecoando pelas paredes douradas do hotel. A sua mãe? Ela não morreu de bronquite. Ela se sacrificou para te proteger de um segredo que vai abalar você e a sua família. O murmúrio se transformou em um clamor e todos pareciam buscar respostas. Marina se sentiu tonta, presa em uma teia tecida por palavras estranhas. Do que você está falando? Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz tremendo. Era como se a terra tivesse se aberto sob seus pés. Ela fez um acordo na juízo, e agora você, jovem, vai arcar com o preço. A mulher gesticulou, e seus olhos brilhavam de um modo que deixava Marina apavorada. Os outros hóspedes começaram a sussurrar, muitos olhando para Renato com uma mistura de desprezo e compaixão. Como ele, parte da construtora, poderia estar ligado a um segredo tão sombrio? Mas a revelação não parou por aí. A sua mãe? Ela é mais do que você pensa. Ela é parte de algo muito maior. Algo que envolve não só sua família, mas todos nós. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a desferir um golpe final. O destino de muitos nas suas mãos. Marina sentia o chão se desfazer sob ela. O que isso significava? O que mais ela não sabia? Olhou para o rosto de Renato, agora pálido. Ele também estava apavorado, a confiança quebrada. Havia algo nas palavras da mulher que ecoava como uma verdade que Marina nunca quis confrontar. Marina! Diego chamou. Seu olhar expressava uma mistura de aflição e determinação. Precisamos descobrir a verdade. A mulher, agora quase descontrolada, gritou novamente. O passado não fica enterrado, e o que está por vir não pode ser evitado. A tensão no ar era palpável,
enquanto Marina e Renato se encaravam. O rancor e a culpa se entrelaçando em uma nova dinâmica entre eles. Acho que você precisa ir embora, murmura Renato, a voz fraca. Mas a mulher não tinha terminado. A verdade vai te encontrar, mais rápido do que imagina. E com isso, a mulher virou-se e se afastou, deixando no ar um eco de rigor e desespero. Marina estava paralisada, sufocando sob o peso das revelações. O que ela realmente sabia sobre a mãe? E sobre Renato, o homem que até aquele momento havia parecendo um possível amor? Tudo estava em jogo agora, e o que antes era uma luta entre amor e ódio se tornara um labirinto de mistérios a serem desvendados. O peso da escolha pairava sobre Marina, e o futuro já não parecia tão claro. E assim o que era uma simples paixão transformou-se em um desafio que poderia mudar tudo. Olhando em volta, Marina percebeu que a vida como ela sabia estava prestes a se desmoronar. Que segredo seu passado guardava? E o que mais a mulher sabia que poderia abalar suas fundações? A pergunta pairava, ameaçadora. Quem, afinal, era realmente Marina? Marina estava paralisada, sufocando sob o peso das revelações. O que mais ela não sabia sobre a mãe? A sala começou a girar e ela sentiu o coração disparar. O olhar de Renato era uma mescla de confusão e desespero. E como se tudo aquilo não fosse suficiente, um barulho estrondoso cortou o ar pesado do hotel. As portas de vidro da entrada do Majestic se despedaçaram em 1000 pedaços, e uma figura encapuzada, como saída de um pesadelo, irrompeu pelo espaço. Casacos pretos, botas pesadas e a voz grave que reverberava nas paredes douradas. Todos vocês estão em perigo. A multidão começou a gritar, empurrando-se na tentativa de escapar. Marina sentiu um nó na garganta. A mulher, que antes tinha dado a notícia que mudara tudo, agora parecia um eco distante. Diego, que ainda estava próximo, estava congelado, a expressão um misto de horror e surpresa. "Quem é você?" Renato gritou, sua voz se perdendo em meio ao caos. "O que você quer?" A figura desconhecida começou a avançar em direção a Marina. E o coração dela parecia querer sair pela boca. "Ela veio me procurar. A verdade de sua mãe não é o que você imagina, Marina." A voz soava como trovão, e as palavras pareciam cheias de veneno e urgência. "Você precisa entender a escolha que foi feita." Marina franziu as sobrancelhas. Cada palavra da figura encapuzada a deixava mais intrigada e assustada. A mente girava, e os olhares aterrorizados dos hóspedes a cercavam. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre mim?" "É você quem precisa saber. O sacrifício que sua mãe fez não foi apenas por amor, mas por uma dívida. Uma dívida que agora recai sobre você." A figura se aproximou e o ar ao redor parecia gelar. "Ela nunca morreu por causa do amianto. Ela foi removida para proteger você." As palavras desferiram um golpe mortal. O que essa pessoa queria dizer? Marina sentia a realidade escorregar entre seus dedos. "O que você está dizendo? Minha mãe não se sacrificou. Ela estava doente." Nesse momento a porta arrebentou e um grupo de seguranças entrou, criando uma barreira entre a figura e Marina. "Fique longe dela!" um deles gritou. Mas a figura rapidamente se virou e desapareceu na multidão, vanishing, como um pesadelo na luz do dia.
Os hóspedes, alvoroçados, começaram a se dispersar. Mas as palavras da figura ainda ecoavam na mente de Marina. O coração dela batia forte, como se quisesse se libertar. O que aquela pessoa sabia que mudava tudo? E quem era a mulher que havia feito o alerta? O que estava escondido nas sombras que agora a ameaçava? Marina! Diego a puxou do estado de torpor. Precisamos sair daqui. Ele estava pálido e as mãos tremiam. Marina olhou para Renato. Ele parecia tão perdido quanto ela, angustiado, cheio de dúvidas. Mas a urgência de Diego a trouxe de volta. Ela precisava esclarecer tudo isso. A revelação sobre sua mãe e a figura inexplicável mudaram a atmosfera. A conexão que sentia e o amor que estava surgindo entre ela e Renato agora eram dilacerados por incertezas. Marina sentiu o peso do mundo em suas costas. Havia segredos maiores e mais obscuros do que o amor que tentava florescer. E isso a trouxe de volta à dura realidade. Precisamos ir atrás da verdade, antes que a verdade venha até nós. E nesse instante, a dúvida tomou seu coração. Como ela poderia lutar contra o que ainda não compreendia? O futuro que parecia claro, agora estava embaçado por sombras e mistérios. A pergunta pairava no ar. Até onde Marina estaria disposta a ir para descobrir o que realmente envolvia sua família? Marina estava paralisada, sufocando sob o peso das revelações. O que mais ela não sabia sobre a mãe? A sala começou a girar e ela sentiu o coração disparar. O olhar de Renato era uma mescla de confusão e desespero. E como se tudo aquilo não fosse suficiente, um barulho estrondoso cortou o ar pesado do hotel. As portas de vidro da entrada do Majestic se despedaçaram em 1000 pedaços. E uma figura encapuzada, como saída de um pesadelo, irrompeu pelo espaço. Casacos pretos, botas pesadas e a voz grave que reverberava nas paredes douradas. Todos vocês estão em perigo! A multidão começou a gritar, empurrando-se na tentativa de escapar. Marina sentiu um nó na garganta. A mulher que antes tinha dado a notícia que mudara tudo, agora parecia um eco distante. Diego, que ainda estava próximo, estava congelado, a expressão um misto de horror e surpresa. "Quem é você?" Renato gritou, sua voz se perdendo em meio ao caos. "O que você quer?" A figura desconhecida começou a avançar em direção a Marina. O coração dela parecia querer sair pela boca. "Ela vem me procurar. A verdade de sua mãe não é o que você imagina, Marina." A voz soava como trovão, e as palavras pareciam cheias de veneno e urgência. "Você precisa entender a escolha que foi feita." Marina franziu as sobrancelhas. Cada palavra da figura encapuzada a deixava mais intrigada e assustada. A mente girava, e os olhares aterrorizados dos hóspedes a cercavam. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre mim?" "É você quem precisa saber. O sacrifício que sua mãe fez não foi apenas por amor, mas por uma dívida. Uma dívida que agora recai sobre você." A figura se aproximou e o ar ao redor parecia gelar. "Ela nunca morreu por causa do amianto. Ela foi removida para proteger você." As palavras desferiram um golpe mortal. O que essa pessoa queria dizer? Marina sentia a realidade escorregar entre seus dedos. "O que você está dizendo? Minha mãe não se sacrificou. Ela estava doente." Nesse momento, a porta arrebentou e um grupo de seguranças entrou, criando uma barreira entre a figura e Marina. "Fique longe dela!" um deles gritou.
Mas a figura rapidamente se virou e desapareceu na multidão como um pesadelo na luz do dia. Os hóspedes alvoroçados começaram a se dispersar, mas as palavras da figura ainda ecoavam na mente de Marina. O coração dela batia forte, como se quisesse se libertar. O que aquela pessoa sabia que mudava tudo? E quem era a mulher que havia feito o alerta? O que estava escondido nas sombras que agora a ameaçava? Marina! Diego a puxou do estado de torpor. Precisamos sair daqui! Ele estava pálido e as mãos tremiam. Marina olhou para Renato. Ele parecia tão perdido quanto ela, angustiado, cheio de dúvidas. Mas a urgência de Diego a trouxe de volta. De repente, um barulho alto, um estrondo ensurdecedor. As luzes do hotel piscaram e apagaram, mergulhando o ambiente em trevas. A multidão em pânico começou a gritar. O caos se instalava, e enquanto as pessoas se moviam freneticamente em busca de uma saída, uma nova figura apareceu nas sombras. Era uma mulher conhecida, não uma estranha, mas Clara, a antiga amiga de sua mãe. Marina se lembrou dela como uma presença afetuosa em sua infância, mas tudo mudou quando sua mãe a afastou. Clara estava ali, com expressão severa, e de alguma forma ela parecia mais velha do que Marina se lembrava. Marina, não acredite no que você ouviu. Você precisa conhecer a verdade. Os olhares de Marina e Clara se encontraram, e algo estrondoso se instalou no coração de Marina. Mas você não sabe. Eu não me lembro de você. Clara respirou fundo, como se tivesse que decidir uma verdade devastadora. Na verdade, você é mais ligada a mim do que imagina. A sua mãe, ela não é quem você pensa. Ela e eu fizemos um pacto. O ar ficou pesado e as palavras de Clara a atingiram como uma tempestade. Nossas vidas estão entrelaçadas, Marina. O segredo que ela guardou envolve você mais do que eu poderia dizer. Uma onda de choque percorreu Marina. Pacto? Que pacto? Do que você está falando? A voz dela tremia, misturando confusão e raiva. Eu não tinha escolha. Clara continuou, vencendo a ansiedade que a dominava. Ela achava que estava protegendo você. Mas o sacrifício que ela fez tem consequências que vão muito além de nós. Você está em perigo, Marina. A figura que entrou aqui, ela quer a verdade revelada. Marina sentiu a terra tremendo sob seus pés. A verdade? Que verdade? Clara hesitou, olhou ao redor e se inclinou para mais perto. Sua mãe, ela não só tratou sua saúde, ela fez uma escolha que agora afeta todos nós. E você? Não! Você precisa decidir se vai ser parte disso ou se vai fugir. O que você escolher agora pode mudar tudo. As palavras estavam carregadas de um peso inimaginável. Marina olhou para Renato. E por um momento, tudo ficou quieto, como se o mundo estivesse esperando sua decisão. E se eu não escolher nada? E se eu não quiser isso? Mas a resposta de Clara nunca chegou. O que restava era uma sensação de precipício, uma pergunta sobre o que realmente sabia. Sobre a vida que decidiria viver. A verdade a cercava, e com ela um mistério ainda maior. Até onde Marina estava disposta a ir? O clima estava pesado. Marina ainda estava aturdida com as palavras de Clara, quando uma nova explosão de caos irrompeu pelo hotel. Enquanto os hóspedes gritavam e empurravam uns aos outros, uma luz cortou a escuridão. Vindo da porta quebrada, uma sombra se projetou contra a luz, movendo-se rapidamente em direção a eles. Diego tentou puxar Marina para trás, mas a figura se aproximava, carregando uma presença opressiva. Era um homem,
alto e com um olhar tão gelado que poderia fazer qualquer um tremer. Ele usava um capuz que escondia quase todo o rosto, mas a parte visível era horrivelmente familiar. O coração de Marina disparou. Papai! Marina, não! Diego gritou, o pânico estampado em seu rosto. O tempo pareceu desacelerar. Marina não queria acreditar. O homem que ela achava ter perdido anos atrás, aquele que havia desaparecido sem explicação, estava ali, em pé, bem na sua frente. O que você está fazendo aqui? A voz dela era quase um sussurro feito de choque e desespero. Ele não deveria estar ali. Ele havia abandonado a família. E agora estava diante dela como se fosse de novo parte de suas vidas. Você está em perigo, Marina, ele disse. E algo em seu tom fez o estômago dela revirar. Tudo o que você ouviu é verdade. Sua mãe, ela não podia saber. Eu não queria que você soubesse. Ainda. Marina não conseguia processar. A revelação de Clara, a tensão com Renato e agora isso. Como você pode estar aqui? Por que voltou depois de todo esse tempo? A indignação crescia e a confusão misturava-se com a raiva. Ele havia deixado a família em um momento crítico. Ele deu um passo à frente, mas Diego se colocou entre eles, os punhos cerrados. Fique longe dela! Você não pode aparecer assim e querer se explicar depois de todo esse tempo. Ouça, eu não tenho tempo para discutir. Você precisa entender que o que sua mãe fez era para protegê-la. Ele respondeu apressadamente, dirigindo-se a Marina. O sacrifício dela foi por sua causa. E agora você está pagando o preço. Ela sentiu um nó na garganta. O preço? A voz dela estava cheia de incredulidade. Qual preço? O que você está falando? Clara e sua mãe se envolveram em algo muito perigoso. Elas fizeram um pacto. E o que aconteceu pode agora voltar para assombrar todos nós. Sua vida foi condicionada a isso, ele disse, os olhos fixos nela. Marina começou a tremer. As palavras dele eram como lâminas cortando suas esperanças em pedaços. Mas minha mãe não morreu por causa disso. Ela estava doente. Você está mentindo. Não, você precisa entender, ele insistiu. Mas um grito estridente cortou o ar. A figura encapuzada que havia entrado no hotel estava de volta, agora com um brilho ameaçador nos olhos. Mentiras! Todas mentiras! Ela gritou, ecoando o clima de caos. O passado nunca ficou escondido. Parecia que ela estava se alimentando do desespero coletivo. A multidão já estava em pânico total, mas o olhar da mulher estava em Marina. Não se deixe enganar pela sua própria carne e sangue. As consequências vão além do que você pode imaginar. A tensão no ar subiu a níveis insuportáveis. Marina estava cercada por verdades parcialmente reveladas. Olhou para o pai. Ele parecia debilitado, mas determinado. O que você realmente fez? O que todas vocês realmente fizeram? Então, à medida que as palavras saíam da boca dela, uma explosão de luz atingiu o hotel. As luzes piscavam e o estrondo fez as paredes tremerem. E tudo ao redor pareceu congelar por um momento. Uma parte do teto desabou e uma névoa espessa se espalhou no ar. É hora de se decidir, Marina. A voz da figura encapuzada ecoou, misturada com o eco da destruição ao redor. Marina olhou de volta para seu pai e então para Diego, ambos com expressões de desespero. O que estava acontecendo? O que realmente havia se desenrolado? A cada palavra que ouviu, um novo mistério surgia. O que você não me disse? E a única resposta que obteve foi um olhar vazio de medo.
O tempo estava se esgotando e Marina sabia que o próximo passo que ela daria mudaria tudo. Você precisa decidir agora! Gritou Clara. Mas aparentemente não havia mais tempo. As sombras do passado finalmente começaram a se manifestar. E todos estavam prestes a enfrentar as consequências de segredos enterrados e verdades esquecidas. As chamas começaram a arder ao fundo, e Marina percebeu que o que estava acontecendo ali era apenas o início de um pesadelo sem fim. Marina estava paralisada, sufocando sob o peso das revelações. O que mais ela não sabia sobre a mãe? A sala começou a girar e ela sentiu o coração disparar. O olhar de Renato era uma mescla de confusão e desespero. E como se tudo aquilo não fosse suficiente, um barulho estrondoso cortou o ar pesado do hotel. Uma explosão de luz atingiu o hotel. E a multidão gritou ainda mais, tentando se proteger do caos que se desenrolava. O teto tremia e pedaços de gesso caíam ao chão, como chuva de destruição. Mas, no meio de... Marina, não olhe para ele! Gritou Diego, puxando-a para perto enquanto tentava proteger a irmã. O pai estava parado em choque, enquanto Clara olhava de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Saia da frente! A figura gritou, sua voz ressoando como um trovão. Não são apenas seus segredos que estão em jogo. Todos os envolvidos vão pagar. Marina sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com todos? O que está acontecendo aqui? A confusão tomava conta de sua mente, enquanto os gritos e as pessoas apavoradas se misturavam ao som de risadas distorcidas da figura encapuzada. Você nunca entenderá se não parar de fugir, ela exclamou. E em um movimento rápido, arrancou o capuz que cobria seu rosto. O que Marina viu-a fez cambalear para trás, quase perdida em um mar de sentimentos confusos. A mulher estava bem diante dela, e de repente todas as peças começaram a se encaixar. Seu coração parou. O sussurro mal saiu de seus lábios. A imagem dela era a mesma que guardava em sua memória, mas os olhos estavam diferentes, como se tivessem visto coisas que não deveriam. Sim, sou eu, mas não como você pensou que eu era. Sua mãe disse, a voz trêmula. Quebrada pela dor e pelo arrependimento. Eu fiz o que fiz para proteger você, mas agora não há como voltar. Diego ficou com o rosto pálido. Não pode ser. Você estava morta. Você nos deixou. O desespero na voz dele aclamava o tempo todo. Eu fiz um acordo. A mulher começou. Mas as palavras dela foram interrompidas por um novo estrondo. O hotel tremeu ainda mais, e as luzes começaram a piscar, tornando tudo ainda mais caótico. E naquele momento, a figura encapuzada tornou-se uma sombra novamente, movendo-se rapidamente entre a multidão, desaparecendo na névoa formada pela destruição. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O tempo está se esgotando. Marina, você precisa escolher. A tensão era palpável. Marina olhou para o pai, agora revelado não como um personagem distante, mas como um homem que carregava segredos tão profundos quanto os dela. Por que você nunca me contou? Por que minha mãe teve que esconder a verdade? Ela estava agora face a face com sua realidade. Não havia palavras para descrever o avassalador sentimento de traição que a inundava. Por que eu não acreditei que ela era capaz? O pai respondeu, a voz falhando. Ela se perdeu na escolha errada. Marina olhou para Renato, cuja expressão refletia igualmente a perplexidade e a dor.
O futuro deles estava desmoronando diante dos olhos, uma luz de esperança se apagando. O que isso significa para nós? O que somos agora, diante do que somos? A mãe de Marina respirou fundo e, por um breve momento, a expressão dela se iluminou com um quê de determinação, como se estivesse prestes a confessar algo que mudaria tudo. Há uma oportunidade de reverter isso, mas vai exigir um sacrifício. Sacrifício? O grito de Diego foi cortante, enquanto as pessoas ao redor gritavam tentando achar uma saída. Sim, a verdade que você busca não será fácil de engolir. O que está por vir não envolve apenas vocês, mas todos que estão aqui. Oh! A mulher olhou por cima do ombro, como se temesse uma presença ameaçadora. Renato, perplexo, aproximou-se. O que você tem que fazer? O que devemos escolher? O desespero em sua voz, como se estivesse disposto a qualquer coisa para salvar todos ali. Mas antes que ela pudesse responder, a figura encapuzada reapareceu, trazendo consigo um ar de desespero absoluto. Agora é sua escolha, Marina. A escolha entre proteger aqueles que você ama ou se sacrificar para que a verdade permaneça em silêncio. O conflito estourou no coração dela. Uma batalha entre o amor, a dor e a lealdade. O caos ao redor parecia distante, mas o peso da decisão era palpável. A pergunta ecoava em sua mente. Que caminho ela escolheria? E, no fundo, quais seriam as consequências dessa escolha? Enquanto o hotel continuava a desmoronar, Marina se viu diante do abismo da vida. O que estava prestes a perder ou ganhar? A única certeza é a que o chão sob seus pés estava se transformando rapidamente. Uma escolha precisava ser feita e o tempo estava se esgotando. O clima estava pesado. Marina estava diante da figura que pensou ter perdido para sempre, com a verdade pendurada no ar, pronta para se desdobrar. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um tremor violento sacudiu o hotel. A estrutura antiga gemeu e o barulho do vidro quebrando parecia um grito contínuo. O chão tremeu e um grito ecoou. Cuidado! Alguém gritou, enquanto pedaços do teto desabavam do céu, criando uma chuva de detritos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a empurrar-se, tentando escapar do caos. Marina tentou manter a calma, mas o desespero a envolveu. O que estava acontecendo? As luzes estavam piscando e um som ensurdecedor de sirenes começou a tocar, aumentando a calamidade. Rápido, todos para a saída! Alguém gritou. Mas a multidão estava em pânico. Diego puxou Marina, mas ela estava paralisada. A mãe, diante dela, era um feixe de contrastes. A figura familiar carregava um manto de segredos. E agora, uma conexão ainda mais profunda. Marina, você precisa saber a verdade! Sua mãe gritou, tentando se destacar no meio do tumulto. A figura encapuzada surgiu novamente, mas desta vez algo era diferente. Ela estava mais próxima. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, que fez o coração de Marina disparar. A verdade vai te encontrar, não importa onde você se esconda. A mulher gritou, e suas palavras reverberaram como um trovão nas paredes douradas do hotel. Então, em um movimento rápido e inesperado,
A figura encapuzada avançou em um impulso sombrio e, num piscar de olhos, desferiu um golpe. Marina mal conseguiu processar quando, de repente, a mulher revelou um objeto reluzente em suas mãos. Era um colar ancestral, ornamentado com símbolos que pareciam pulsar com uma energia intrigante. Este é o legado que sua mãe teve que deixar para trás, gritou a figura, enquanto os hóspedes continuavam em pânico ao redor. Seu verdadeiro poder vem dele. A revelação caiu como uma bomba e tudo parou por um instante. O olhar de Marina se fixou no colar, numa mistura de fascínio e repulsa. O que isso significava para ela, para sua família? Mas o mais chocante não era isso. Enquanto a figura falava, uma sombra se formou atrás dela e, de repente, uma nova figura surgiu do nada. Era Clara, com o cabelo desgrenhado e o semblante pálido. Marina, é isso que eles querem! Você não pode deixá-los te manipular! Marina piscou. Manipular? De quem você está falando? Havia um tremor em sua voz. Todos estão envolvidos em um jogo muito maior. A verdade sobre sua mente, sobre o que você pode fazer. A sua mãe fez uma escolha quando você nasceu. Você não é só humana. Você é uma guardiã. E isso é o que eles querem. Marina sentiu o chão desmoronar. O que ela estava ouvindo? A ideia de ser uma guardiã era insuportável. Ela olhou para Renato. Ele estava tão perdido quanto ela. Renato, eu não sei o que está acontecendo. O que eu sou? Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, o hotel tremeu ainda mais. As luzes apagaram completamente, deixando apenas a luz fraca das chamas distantes, e a figura encapuzada desapareceu em uma explosão de fumaça. A confusão tomou conta, e antes que Marina pudesse entender, o colar da figura foi levantado no ar, iluminando a sala com um brilho intenso. Era quase hipnótico. Quem era ela realmente? O que estava acontecendo com sua família? E por que tudo isso a afetava? Ela olhou ao redor. As pessoas enfrentavam situações extremas. É o que sempre acontece. Quando tudo desmorona, os seus verdadeiros laços vêm à tona. A dúvida tomou conta dela. E com isso, a pergunta reverberou como um eco em sua mente. Que tipo de escolha ela faria agora? E quem estava realmente ao seu lado quando a única verdade pareceu se esconder nas sombras? Marina respirou fundo. O dilema estava claro. Abraçar o que poderia ser o seu destino. Ou se perder em um mundo de mentiras e incertezas. O futuro estava em suas mãos, mas a cada segundo que passava, uma nova verdade surgia, fazendo com que ela se perguntasse se realmente queria saber. Marina respirou fundo, sentindo a tensão no ar como um aperto no peito. O colar brilhante pairava na sua frente, revelando um passado que ela mal conseguia compreender. A figura encapuzada desapareceu e o caos do hotel parecia um eco distante. A urgência das palavras da mãe martelava na mente dela. Um sacrifício! A verdade que deve ser revelada! Você não tem que ouvir isso, Marina! Diego gritou, puxando-a novamente. A voz dele tremia e ela podia ver o desespero em seus olhos. Mas a inquietação começou a se transformar em convicção. Por favor, não caia nessa armadilha. Não confie nela. A luz pulsante do colar fazia com que sua mãe parecesse mais real.
O rosto dela estava coberto por um misto de medo e determinação. Eu só queria proteger você, minha filha. O que você tem que decidir agora pode mudar tudo. Mas Marina estava imersa em pensamentos. Cada frase dela ecoava como um tambor, intercalando-se com o pânico à sua volta. Quando a figura encapuzada havia revelado o colar, algo na atmosfera mudou. Havia uma energia estranhamente familiar. Uma sensação de que não era apenas o segredo da mãe que estava em jogo, mas toda a sua própria identidade. Marina! A voz de Clara cortou o ar. Mas o que estava prestes a acontecer era mais insuportável do que poderiam imaginar. Uma explosão retumbante atravessou o hotel e as luzes piscavam de maneira frenética. Era como se o próprio espaço estivesse implodindo. O chão começou a rachar sob os pés e a multidão gritou. Um mar de corpos se contorcendo em direção a qualquer saída. E nessa fração de segundo, algo inesperado aconteceu. Diego caiu. O susto a fez gritar: Diego! E enquanto se voltava, sentiu algo se mover atrás dela. Uma sombra se precipitou. Antes que pudesse se mover, um braço a puxou, e em um instante, ela estava a poucos centímetros do rosto de Renato. Os olhos dele estavam fixos na direção de Diego. Marina! Precisamos sair! Ele exclamou. Mas havia algo em sua expressão que a congelou. Antes que pudesse entender, ele estava olhando além dela, e um bateu de porta fez o tempo parecer parar. Ao se virar, Marina viu Diego sendo arrastado por alguém com força desmesurada. A figura encapuzada, de uma majestade distante, agora estava apontando um dedo em direção a Diego e parecia sorrir. Você é o escolhido! A indignação e a confusão a consumiram. O que você quer dizer? Perguntou, mas a figura não respondeu. Havia uma aura de poder flutuando ao seu redor. Ele é parte do plano. Foram as últimas palavras antes que tudo explodisse em caos novamente. Diego tentou lutar, mas a presa em que estava se tornava mais forte. Marina sentiu a adrenalina inundar seu corpo e, como um instinto, correu na direção deles. O coração dela batia a 1000 por hora. Não, você não pode levá-lo! A raiva estava agora transbordando, mas a figura apontou e uma luz intensa envolveu Diego. Ele gritou, não de dor, mas de pura força e fragilidade. Ele é a chave. Gritou a figura. O sacrifício de um dos seus, e a verdade será revelada. O peso das palavras ressoava em Marina. Ela não queria acreditar. Não! Não pode ser! E então, com um estalo, tudo ficou em silêncio. A luz subiu e desapareceu, levando Diego com ela. O que restou foi um espaço vazio, um eco de um grito que ainda reverberava no ar. Uma onda de choque a atravessou, e em meio a tudo isso, o colar reluzia, agora apenas um objeto tranquilo sobre o chão quebrado. A multidão estava atordoada. Marina sentiu a realidade se esfacelar. O que tinha acontecido? Para onde haviam levado seu irmão? As palavras de sua mãe, de forma tão repleta de promessas, agora eram como lâminas afiadas. Os olhares em torno dela estavam cheios de horror. Clara estava paralisada. E Renato,
sempre forte, agora estava prestes a desmoronar. Marina, precisamos encontrá-lo! O grito dele trouxe uma centelha de esperança, mas era uma centelha muito frágil. A raiva e a determinação começaram a se misturar. O que fazia sentido? E que legado era esse que os arrastava para um futuro desconhecido? Ele não vai ficar afastado de nós. Assim, o nó na garganta dela se apertou ainda mais, enquanto as perguntas ressoavam na sua mente. A pergunta que ecoava era: o que farão a seguir? A verdade estava mais perto do que nunca, mas a um custo que ela nunca poderia imaginar. Marina olhou para o colar no chão e um pensamento cruzou sua mente. Precisava se aprofundar na verdade. Não importa a dor. Precisava descobrir o que tinha sido revelado sobre sua mãe, Diego, e tudo o que considerava tínhamos passado. O que significava ser uma guardiã? O que essa escolha significava para seu futuro? As peças estavam começando a se juntar, mas o quebra-cabeça era mais aterrador do que qualquer mistério que ela pudesse enfrentar. Como ela lutaria por seu irmão agora? O mundo que conhecia tinha mudado para sempre. Marina estava em choque. O colar brilhante no chão parecia pulsar com uma energia própria. E o que tinha acontecido a instalou uma mistura de medo e desespero. Ela olhou para o rosto de Renato. A busca por respostas em seus olhos refletia a confusão que todos sentiam. A estrutura do hotel estava em ruínas, as paredes desmoronando e a multidão em pânico empurrando-se na direção da saída. "Temos que sair agora!" gritou Renato, puxando-a pela mão. O que havia acontecido com Diego ainda estava fresco em sua mente, e enquanto corriam, a dor expandia como uma sombra. No fundo, ela sentia que a verdade ainda estava muito longe. Mas, antes que pudesse falar, uma estrondosa explosão a irrompeu. A entrada do hotel, que antes era uma saída, se tornou uma barreira intransponível quando um novo temor fez as paredes se chacoalharem. Ela olhou para o chão, onde os detritos se acumulavam, e sua mente girou. A figura encapuzada que havia desaparecido estava de volta. E agora, algo parecia diferente. Ao invés de ser uma presença ameaçadora, havia algo de mais profundo. Como um pressentimento de revelação ao surgir das sombras. "Vocês não têm ideia do que está em jogo", ecoou a voz penetrante da figura, que parecia misturar temor e energia. "Vocês precisam entender. A escolha de Marina não é apenas sobre vocês." Marina puxou Renato ainda mais perto, um nó formado na garganta. "O que você quer dizer com isso?" A figura fez uma pausa e, quando finalmente revelou seu rosto, foi como um balde de água fria. Era clara, mas seus olhos tinham uma intensidade que Marina nunca havia visto. "Eu sou mais do que apenas amiga da sua mãe. Eu sou a chave. Eu fui enviada para guiá-la." Marina se sentiu tonta. "Guiá-la? O que você quer dizer?" A dúvida atacava como um furacão e a pressão no peito aumentava. Clara balançou a cabeça, sua expressão dolorosa. O sacrifício não era da sua mãe, era de Diego. Ele foi escolhido para manter o equilíbrio,
E agora que ele está fora do caminho, só você pode assumir o seu lugar. As palavras dela ressoaram como um eco. Não, isso não pode ser verdade. Eu não estou pronta para isso. O medo fez com que seu coração disparasse. Ela lutava contra a ideia de que Diego, seu irmão, tinha sido um peão nesse jogo. E que agora ela tinha que se transformar no que ele deveria ser. Você tem o poder, Marina, Clara insistiu. A conexão iria se manifestar quando chegasse a hora. O que você se torna agora não é só o que foi passado a você, mas uma nova realidade. Um futuro! E enquanto falava, Marina sentiu algo mudar dentro dela. Era como se o colar fosse um chamado. As luzes no hotel começaram a brilhar, intensamente. E com isso um silêncio pesado se instalou. O que antes era frenesi, agora se tornara um campo elétrico. O que acontece se eu não aceitar? Sua voz soou mais fraca do que pretendia. Então seu irmão pagará o preço. E as consequências do que aconteceu aqui vão muito além de nós, Clara advertiu. E o clima se tornava mais opressivo. A multidão parecia emudecer ao redor deles. Pela primeira vez, Marina se sentiu compelida a agir. Mas essa nova responsabilidade trazia consigo um sentimento de impotência. As sombras dançavam ao seu redor, e enquanto ela lutava para entender, tudo se transformou em uma cena de horror e beleza. Renato, eu não sei! Ela respondeu, seus olhos se encontrando com os dele. Ele estava assistindo, confuso e assustado. Como posso saber se estou pronta para isso? E então chegou o momento mais inesperado. O próprio Diego apareceu novamente, mas não era o mesmo Diego. Ele estava envolto em uma luz dourada, uma aura que pulsava, transbordando uma energia poderosa. Marina! Ele soou firme, mas ao mesmo tempo etéreo. A decisão é sua, o poder é seu, mas não é só isso. Você tem que ter a escolha que pode mudar tudo. A revelação impactante fez o chão parecer sobre ela. A luz que emanava dele dissipou a escuridão ao redor e trouxe uma onda de esperança, mas também uma torturante incerteza. O que você está dizendo? Você precisa tomar a escolha certa, ele implorou. Sua voz, embora distante, ecoava na mente dela. A verdade que você busca não se resume apenas à família, mas a um futuro que se estende por muitos. As emoções de Marina explodiram em seu peito. Agora, cercada por seres envoltos em mistério, perguntas começaram a invadir sua mente como uma tempestade. O que ela realmente sabia sobre sua família? Sobre poder? E mais importante, o que estava prestes a perder se não abraçasse seu verdadeiro eu? Diego, espera! Gritou, enquanto o brilho ao seu redor se intensificava. Mas nesse mesmo instante, o chão sob suas pernas desmoronou e tudo escureceu. O espaço viu um abismo. E a última coisa que ela viu foram os rostos familiares, partindo em direções opostas. O impulso de se agarrar ao que amava disparou em sua mente. Mas o que seria da escolha de Marina? Onde tudo isso levaria? Marina sentiu o chão desmoronar sob seus pés, e o cenário ao seu redor se transformou em um pesadelo. Ela tentou alcançar Diego, mas o brilho que irradiava dele a cercou, como se estivesse criando uma barreira que ela não pudesse atravessar.
Não, Diego! Volte! O desespero e sua voz ecoou na sala em ruínas. O rosto dele estava radiante, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Marina, você precisa entender. O sacrifício é parte da nossa história. A verdade precisa vir à tona. Ele estava se afastando. A luz o envolvia como um manto dourado. Eu estarei sempre com você. Mas você precisa ser forte! Com lágrimas nos olhos, Marina assistiu enquanto a luminosidade engolia seu irmão. A ausência dele a deixou vazia, um buraco, seguindo a força de sua luz. A figura de Clara permaneceu ao lado dela, o semblante agora mais sereno, mas ainda carregando urgência. É a sua hora, Marina! Você deve aceitar o que é e o que deve fazer! A multidão em pânico começou a se dispersar. Gritos e barulhos misturavam-se ao eco do hotel desmoronando. Mas em meio ao caos, Marina encontrou um claro relance de esperança. O colar brilhava intensamente e, de repente, ela sentiu uma conexão pulsante com ele. Isso é seu, Marina! O poder dela está dentro de você! Gritou Clara, a voz firme, ressoando nas paredes tremendo do hotel. Nos olhos de Clara, Marina viu determinação. Ela sabia que para salvar o que restava de sua família, ela precisava enfrentar a verdade. Não sou apenas filha de minha mãe. Eu sou quem faz a diferença. As palavras brotaram de sua boca com uma força que a surpreendeu. O colar começou a brilhar ainda mais. E de sua intensidade, uma energia começou a emanar, iluminando a sala e afastando as sombras. Sim, essa é a verdade, Clara encorajou. A escolha está com você. Use seu poder. Sentindo a força crescendo dentro de si, Marina ergueu o colar e este, como se soubesse, se envolveu em sua mão. Uma onda de calor percorreu seu corpo. O olhar determinado de Renato a mantinha focada. Estou ao seu lado, ele gritou. Seu peito se encheu de coragem. O brilho poderoso de Marina finalmente se estabeleceu como uma luz forte. As pessoas ao redor começaram a parar e olhar para ela, como se estivessem sentindo a mudança no ar. Eu não tenho medo da verdade. Eu aceito. Eu sou uma guardiã, proferiu, e ao pronunciar aquelas palavras, um tremor percorreu o espaço. O colar lançou uma luz intensa, envolvendo todos em uma onda de calor que dissipou as sombras e acalmou o tumulto. As paredes do hotel pareceram parar de desmoronar. A calamidade deu uma pausa, e de repente tudo parecia mais silencioso. Diego, eu vou encontrá-lo, prometeu, a determinação ardendo em seu coração. A luz começou a se moldar e a figura de Diego apareceu novamente, seu sorriso radiante. A verdade já está com você, irmã. Lute por ela. Marina respirou fundo. Uma parte dela ainda segurava o desespero, mas havia uma esperança agora, um propósito. Vamos juntos, Diego. Vamos fazer isso. E juntos eles brilharam. A energia envolveu o hotel e seu coração. No último instante, uma nova conexão se formou. Ela não estava sozinha. Ao olhar para Renato, Clara e o espírito de seu irmão, todos juntos, decidiu lutar contra o que estivesse por vir. Eles estavam prontos. O futuro ainda era incerto,
mas havia uma nova luz na escuridão. Nela estava a força que precisava. Todos os segredos, todos os mistérios ainda aguardavam. Mas naquele momento, Marina, agora uma guardiã, sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. E assim, com a coragem renovada, a luz começou a brilhar mais intensamente, iluminando não apenas o hotel em ruínas, mas também um novo futuro que aguardava por ela. Ei, você que ficou grudado até aqui! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a mais pessoas. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer isso! Não espere nem mais um segundo!